Fala pessoal, o GM Evandro aqui e hoje é dia de episódio novo da nosso speedrun, subindo o rating de 800 até 2200 no chess.com. Essa é a minha segunda tentativa de gravar um vídeo hoje. Eu acabei de gravar aqui uns 15 minutos de vídeo, caiu a energia e perdemos um vídeo. Perdemos uma partida também ali na desconexão e o rating agora é de 242. Vamos ver se agora dá certo. Espero que funcione. E vamos enfrentar aí uma defesa Alekhine. É uma defesa interessante, mas um pouco difícil de se jogar de pretas, porque na Alekhine as pretas ficam com pouco espaço, que é a estratégia das pretas mesmo. O preto cede o centro para depois tentar atacar esse centro. Vou jogar agora com C4 e E6, esse é um sacrifício de peão interessante nessa posição, porque se ele tomar de bispo, ele leva garfo. Não é o caso, mas agora eu posso jogar D5 depois de E6. E vai surgir algumas debilidades ali na posição dele. Caso E6 fica fraca, o rei fica mais exposto também. Vou jogar agora com Roque. Eu não sei exatamente como é a teoria dessa variante. Eu acredito que é mais ou menos isso que eu tô fazendo mesmo. E o branco tem uma compensação aí pelo peão sacrificado. Eu vou jogar agora com A4. Aí minha ideia é fazer A5 e A6. Fazer A5 agora. Esse cavalo ele não tem uma casa tão boa assim para ir. E depois de A6 vão surgir algumas debilidades ali no roque do meu adversário. O rei dele fica bem exposto. E tô querendo agora preservar o meu bispo. Vou jogar com bispo E2. Porque enfraqueceu todas as casas brancas. Ele tem aqui debilidades no longo prazo. E esse lance aparentemente perde. Porque... Perde ou não? Quase perde. Eu tenho F4 e bispo G4 para tomar em E6. Ou tomar em E6 direto e tem F5 garfo. Acredito que perdeu já. Porque não pode tomar de dama em E6, F5 garfo. Se jogar dama C6, tá quase perdido. Se bispo F3, dama C5 cheque. Talvez eu jogue um bispo E3 primeiro para depois jogar bispo F3. Mas tá um desastre a posição dele. É o que eu tava falando que a Alekhine, ela é difícil de jogar. Então, é jogável, mas é complicada. Então, assim, tem aberturas mais simples de se jogar. Aqui ele tem que jogar D5 forçado. Eu não sei nem se... Ah, olha que malandro. Ameaçou um mate. Jogar cavalo D5. Com a ideia de 2C1. E agora, o que eu faço? Caramba, eu consegui dar uma pendurada ainda? Olha, acredito que por sorte vai ter um bispo F2, assim. Pô, não é possível. Que ainda levei esse. Porque cavalo D5, cavalo E7. Agora eu não posso tirar o cavalo que tá caindo em G2. E... não tem lances. Torre A5, toma, cheque. E... rei, depois de rei não tem mais nada. Viu? Sempre dá pra estragar uma posição boa. Posição que já tava morta ali pra ele. De repente eu tenho que pensar porque complicou a partida. Então sempre dá pra estragar de algum jeito. Tá, mas vamos insistir mais um pouquinho, se não tem algum recurso, algo que possa ser feito aqui para ainda salvar essa posição. Eu tô ainda flertando com esse torre A5. Se tomar...
Dama B3 cheque, rei A8. Pior que nunca tá funcionando ali. Torre A5 e dama D4. Mas aí tomei D5, cheque. Não tenho pra onde seguir depois. Caramba, deu jogo. Por incrível que pareça, deu jogo. E bispo F2, cavalo D5. Bispo H4, cavalo E3. O pior é que não só deu jogo, como tô ficando ferrado na posição. Isso que é o pior. Cavalo E7, o que fazer agora? Tipo assim, ao invés de cavalo D5, um lance como dama D5, eu tava completamente ganho já. Mas agora esse... não achei lance ainda. E, por fim... não funciona também. Nada funciona. Nada do que eu penso funciona. Jogar um G3, cavalo D5. Toma, cavalo E3. Bispo F... Vai ter que ser bispo F2, pelo jeito. Bispo F2. Cavalo D5. Eu jogo um torre C1 intermediário. Ah, vamos nessa. Bispo F2. Que eu tô tomando lá em H4. Quando jogar cavalo D5, eu jogo um torre C1 intermediário. Ah, e aí leva cavalo C3. Mas aí bispo H4. Cavalo D1, torre por C6. E... Tá, esse lance talvez me salve ali. Cavalo D5, torre C1. E aí, se isso funcionar, não só salva, como eu tô ganho na posição. Então, talvez dama D5 seja melhor pra ele. Mas aí, bispo H4. Se jogar... Ou até troca as damas e bispo por H4. Ó, por sorte, sobrou esse lance. Por sorte, bispo F2. Porque eu tenho esse torre C1 intermediário depois. Pô, tive que pensar bastante aqui. Uma posição que já não era pra ter muito jogo. Às vezes acontece isso também. Sua posição é tão boa que mesmo dando uma capivarada, a posição ainda é ganha, né? Ainda tem recursos na posição. Por exemplo, aquele jogo cavalo G2, bispo F3, perdeu o cavalo. Não tem casas para esse garoto aqui. Ameaçinho descoberto, cavalo E7. Estamos aí D5, bispo D5. Vai cair em G2. É, tivemos um susto aí no meio do caminho, mas durou um lance esse susto. Agora ele já pode abandonar a partida. Vai cair G2. Tá caindo, desmoronou a posição. É, vamos fazer de conta que eu tinha visto tudo. Tinha visto bispo F2, tinha visto 2C1. E o cara não teve chance na partida. Bom, agora ele tá pensando bastante. Agora, uma coisa que é legal de ver é que se você tiver uma certa calma na hora de jogar, você consegue muitas vezes encontrar recursos para você e para o seu adversário também. Porque muitas vezes o jogador de xadrez, especialmente jogador de xadrez amador, ele é muito desesperado. Então, de repente surge um lance como esse ali, que ele jogou um cavalo E7, aí percebe que furou o lance, tá levando mate em G2, e aí no desespero já faz um lance rápido e realmente perde a partida. Mas se você tem essa calma de dar uma respirada, né, pensar ali nos candidatos e revisar, buscar opções, talvez ainda tenha alguma possibilidade interessante, né? Talvez ainda tenha algo que possa ser feito.
Tá? Então, essa é uma característica, assim, de jogadores fortes, é ter essa calma ali na hora de tomar as decisões. Porque nem sempre você vai acertar todos os lances, ver todos os recursos. É normal deixar escapar alguma coisa. Então, isso é importante. Bom, temos aí peça a mais agora. Vou jogar um dama C2 com ideia de dama C6. Pode ser uma ideia para já dar mate. Ele vai ter que enfraquecer com C5. Ele tem que jogar esse lance forçado. E aí... Bom, vamos tentar colocar uma dama nessa diagonal. Jogar ali um bispo... Tirar o bispo e depois colocar a daminha E4. Vamos ver como fazer isso primeiro. De qualquer forma, temos aí uma peça a mais. Vou jogar um bispo H4 agora, atacando a torre de D8. Eu impeço o bispo E7 dele também. E depois eu posso, de repente, puxar esse bispo para jogar um dama E4. Ou jogar um dama E4 direto, porque cria ameaça de bispo C6. E tem uns teminhas de mate lá em B7. Por exemplo, bispo C6 agora. E aí depois eu tomo em E8, já ameaçando mate em B7. Vamos jogar esse. E agora não tem como evitar o mate. Vou jogar dama B7 ali no próximo já. Bom, aqui acredito que ele vai abandonar a partida. Mas é isso. Fez a Alekhine, a gente vai revisar aqui no detalhe ali todos os lances, especialmente aquele momento que parece que teve um furo, mas ela é complicada de se jogar, tá? Então não vou dizer que ela é ruim, que se jogar a abertura, se jogar a Alekhine você vai perder, nem nada desse tipo, mas sua vida vai ser mais difícil se você jogar a Alekhine. Jogar esse e mate. Beleza, revisão agora da partida. Vamos colocar aqui para ver no detalhe tudo o que aconteceu. Voltamos aí para 250 de rating. Espero que a energia não caia agora, nem a internet. E a gente consiga terminar. Caramba, tá difícil a revisão dessa partida. Deixa eu atualizar aqui para ver se faz agora. Beleza, ele me deu ali 86,9 de precisão, 73 para o meu adversário. Vamos começar a revisão dessa partida. Então, defesa Alekhine. As pretas fazem o lance cavalo F6 para induzir o avanço do centro e depois começar a atacar esse centro. É uma estratégia arriscada, porque eu fico com um forte centro de peões e posso usar esses peões para o ataque. Então... joguei ali o E6 sacrificando, o peão toma e D5 direto. O computador não gosta, ele acha que é mais preciso o cavalo C3 primeiro. Para então pensar no D5. Eu já fiz direto esse lance. Ainda assim, tem uma vantagem boa para as brancas. O branco tem ali um 0,50. Ele gosta de preservar o bispo já. E aí, cavalo C3 de novo. Bispo E2, preservar o bispo. Esse, pelo jeito, é um detalhe importante da posição. Eu deixei passar. E de novo, tinha que preservar o bispo E2. Nossa, ele pede para jogar sempre esse lance, não deixar fazer a troca. Eu quis priorizar o desenvolvimento ao invés do bispo, mas é uma peça muito importante na posição. De qualquer forma, A4 ainda vantagem decisiva para o branco, 2 pontos de vantagem. Joguei o A5, de novo bispo E2, e aí somente agora eu faço esse bispo E2. Posição morta aí para as pretas, cheio de debilidades. Apesar de ter um peão a mais... esse peão não serve para absolutamente nada. Bispo B5, ele fala que é ainda melhor, mas isso tá bom, né? Posição muito perdida. Joguei bispo E3, cavalo H4 e cavalo D5 é o lance. É o melhor lance, só que precisa ver aqueles detalhes. Eu não tinha visto antes. Eu joguei o cavalo D5 mais no feeling aqui. O cavalo D5 já ameaça torre C1, parece muito ser o lance. Mas depois de cavalo E7 eu tive que parar e pensar até encontrar bispo F2, que é o melhor lance da posição. Inclusive é o único lance que dá vantagem. Por sorte, tinha esse recurso e, bom, tive que dar aquela respirada para encontrar também. E aí ele já interrogou. A minha ideia é que se ele jogasse cavalo D5, eu faria torre C1, que é o lance também.
Se cavalo C3 agora ameaçando o mate, eu faço bispo H4, cavalo D1, torre por C6, e ele tá com cavalo atacada, torre atacada. Jogou então o cavalo G2, bispo F3, e aí praticamente tem que abandonar já a partida. Bom, bora para nossa próxima partida. Essa partida, eu acredito que assim, além da fase da abertura, teve um ponto que foi extremamente importante, que foi o cálculo, né? Então, você conhecer alguns métodos de cálculo ajuda bastante na hora de tomar as decisões, buscar os seus candidatos. Se de repente você quer aprender sobre esses métodos de cálculo, o melhor lugar para você aprender xadrez é na Chessflix, que é a nossa escola de treinamentos de xadrez. Lá você tem aulas comigo, com outros grandes mestres também, e você pode seguir as nossas trilhas de treinamento, que foram estruturadas para cada nível de jogador. Por exemplo, você vindo aqui na trilha que te leva até os 1500 de rating, você tem acesso a todas as aulas sobre tática, abertura, estratégia, finais. Então, tudo que você precisa conhecer para você atingir esse nível. Na sequência, você vai para a trilha de 1500 a 2000 e lá você vai aprofundar os conhecimentos em tática e cálculo. E aqui tem uma série de métodos de cálculo que você pode aprender para organizar o seu pensamento e assim conseguir encontrar o melhor lance, né? Então aqui o que eu usei basicamente na partida foi a técnica dos lances candidatos, de ver as opções do adversário, e assim eu consegui chegar ali naquela conclusão que bispo F2 era o melhor lance. Para você entrar para a Chessflix, é só você entrar na nossa lista de espera, que nesse mês de novembro nós vamos abrir uma turma especial de Black Friday, e você fazendo parte da lista de espera, você é avisado antes, podendo entrar para a Chessflix com uma condição super especial, ainda mais nesse mês, com alguns bônus exclusivos. Então, já entra para nossa lista de espera para não ficar de fora, que essa é a melhor chance para você começar a fazer o treinamento dentro da Chessflix, beleza? Bom, vamos agora para nossa próxima partida. Eu vou colocar aqui para jogar. De brancas, de novo, vamos jogar com E4. Agora vem E5, um lance bem mais firme do que a Alekhine. Jogar uma abertura Ruy Lopes com bispo B5. Ele jogou com A6, já questionando ali o bispo. Vamos jogar com Roque. Essa é a variante principal da Ruy Lopes. Bispo B3. Vamos jogar a torre 1, defendendo o peão de E4. E ele tá querendo jogar ali o ataque Marshall, o famoso contra-ataque Marshall. Mas ele jogou com D6. Jogando agora a variante Tigorin da Ruy Lopes. Vamos jogar aí com D4 agora. A ideia do C3 e D4 na Ruy Lopes é ficar com esse forte centro de peões. Jogar cavalo de BD2. Torre 8. Esse já não é tão... Assim, é um lance comum, mas tem lances que são mais jogados nessa posição. A questão é, posso fechar o centro agora? Não sei se é uma boa fechar o centro, porque o bispo ainda está em C8. Então, eu vou seguir com o cavalo F1, mantendo um pouco mais a atenção. Cavalo G3. Essa é uma manobra típica da Ruy Lopes. E agora ele fez torre 8, bispo F8. A minha sensação é que ele está misturando os planos. De novo, eu não estou querendo jogar D5. E se eu jogar B3, peão toma, dama C3, torre B1, eu tenho bispo B2. Vou jogar B3 com a ideia de bispo B2. Tentando manter um pouco mais essa tensão no centro. Eu não sei se eu fecho. Essa aqui é uma decisão importante na partida. O B3 é para lutar um pouco contra esse cavalo. Vou jogar com D5, fechando esse centro. Eu garanto uma grande vantagem de espaço com esse lance. Se C4 eu tenho B4 e A4, o cavalo está mal colocado. Tema bem típico da Ruy Lopes também. Jogou cavalo B7 para voltar o cavalo para o jogo. Novamente C4 eu respondo com B4. A4 pode ser um lance. Ele pode trocar e C4. Eu vou desenvolver primeiro. Jogar bispo E3. Não vejo como uma ameaça ainda esses lances. Agora, dama D2. Conectar as torres. E aí eu tenho alguns planos de ataque na posição. Por exemplo, cavalo H4 com ideias de cavalo F5.
Ou ainda cavalo H2 para fazer F4. Qual caminho tomar agora? Vamos jogar cavalo H2, que eu posso jogar torre F1 e F4, abrir a coluna F. Agora a torre F1. E, bom, a F4 chama bastante a atenção, apesar de dar essa casa, não é fácil dele explorar. E, bom, vamos fazer F4. Se ele tomar, a torre toma, B4. Não, aí tá caindo em F7. É, F4, torre toma. Ameaça tomar em F7. Se torre E7, torre F1. Torre F8. Ele tá bem descoordenado. Isso aqui tem uma cara de que vai dar errado pra ele. De várias formas. F5, G5. Cavalo G4. É, os dois lances são interessantes. Tanto... eu vou jogar F5. Não tenho tanta certeza se é a melhor decisão. Fazer esse cavalo G4. E agora esse cavalo G4, HG4. Bom, tem um cavalo chegando em H5. Tem ideias de rei F2, torre H1. Passar a torre para o ataque. Parece boa a posição e... em algum momento eu vou ter um H4. Na verdade, se ele tomar em G4, nunca mais eu tenho H4. Mas o cavalinho H5 chegando... parece bom. Tem muitas debilidades na ala do rei depois do avanço G5. Aquela tortura espanhola, né? Que a Ruy Lopes é conhecida como abertura espanhola também. Essa é a posição típica, que o branco fica com espaço no centro, perspectiva de ataque na ala do rei. E o preto muitas vezes sofre nesse tipo de posição. Vou fazer aqui um cavalo H5. Ele vai tentar romper de alguma forma. E agora, como que eu vou quebrar isso? Essa é a pergunta, né? A4. Fazer A4, que agora eu começo a jogar nas duas alas. Eu começo a jogar na ala do rei, na ala da dama também. Porque se abrir uma coluna, eu consigo descoordenar as peças dele. Igual ele jogou esse torre H8 pra torre ajudar ali na defesa. No momento que eu consigo abrir um pouco a posição na ala da dama, fica um pouco mais complicado ali pra ele. Por exemplo, torre A2 para torre A1. Vou jogar esse. Bem tranquilo, bem posicional. A ideia é jogar torre A1 e conquistar o controle da coluna A. Só então eu vou abrir essa coluna. Vamos melhorando aos pouquinhos. O jogador de Ruy Lopes também tem que ter uma paciência grande, que essas posições fechadas, apesar de ter muita vantagem, às vezes não é fácil de quebrar a posição. Então você tem que ter um pouco de paciência para ir aos pouquinhos quebrando as defesas do seu adversário. Bom, ele veio aí com C4, eu vou jogar B4, matando aqui o cavalo dele. Outro tema típico da Ruy Lopes, o peão em B4, matando o cavalo de B7. Tem uma partida clássica muito famosa, que é a partida do Geller contra o Mequinho, né, que o Mequinho acabou sendo dominado na partida, porque ele levou esse tema do cavalo em B7. Né? O Geller joga planos parecidos até com essa partida. Ele joga com B3 para não ter a cavalo C4. Quando o cavalo chega em B7, ele faz um B4. E fica a partida inteira aquele cavalo fora de jogo. Agora o meu plano é dobrar as torres na coluna A, jogar um AB5 e invadir por essa coluna. Jogar A5 não parece uma boa para ele. Trocar os bispos também não parece grande coisa. Eu troco aí o bispo mal, peão de A fica muito fraco. E continua com aquele plano simples de jogar a torre A1. Vamos agora dobrar as torres na coluna. Ele não pode tomar em B4, que está caindo em A8.
Acredito que eu vou acabar ganhando esse peão. O bispo tá morto lá em G7. Bom, as coisas estão caminhando bem aqui na partida. Agora, ele continua sem poder tomar. Eu tenho dama F2 com a ideia de bispo B6, é um plano. E tenho dama B2 também, a ideia de tomar, mas esse parece mais forte. Jogar dama F2 com a ideia de bispo B6. Ele ainda tem um torre A6, olha. Ok. Bom, vamos pensar agora aqui. Eu tô fazendo uns lances meio chutados aqui. Talvez ter que pensar um pouquinho agora. Hum, eu vou jogar um dama 2 porque eu ameaço ganhar o peão. E se ele jogar torre A8, B5 eu ganho qualidade já. Ele caiu justamente na armadilha. Não é nem qualidade, eu ganho a torre inteira, porque torre A7, B6. De novo, aqui entrando questões de cálculo, que o lance torre A8 é muito natural de ser feito para defender a ameaça do peão de A5, mas ele não percebeu que eu tinha essa ameaça também. Tomar aqui a torre, ele vai tomar em A4, dama A4, torre A6, dama E8, e aí ele já tá levando alguns teminhas de mate. Joga o dama E8, invadindo em G6. Que aí já ameaça dama G6, cavalo F6. Ele vai ter que abandonar a partida já. Sem esperanças aqui. Rui Lopes é uma abertura que é interessante de estudar, ver bastante partidas, porque ela acaba desenvolvendo muito o jogo posicional. Você percebe que essa partida que eu joguei aqui, ela foi muito estratégica, cheia de temas estratégicos, ideias de para melhorar a posição. Então, você vê que as decisões foram simples até de serem tomadas, né? Foi rápido tomar as decisões, porque eu já joguei muito esse tipo de posição, já vi muitas partidas também. Então, fica mais fácil. E não teve nenhuma decisão de cálculo tão importante assim na partida. Tudo mais decisões estratégicas. Tomar aqui com cheque. E agora avançar esses peões. Posso até trocar as damas se eu quiser. Tenho aí uma peça a mais. Vou já trocar as damas. Jogar G5. Fazer um torre A2 primeiro? Não. Jogar G5, vai. Agora rei F2. Trazer o rei. E promover esses dois peões passados. Agora fazer um bispo D2. Nem precisa, mas... Por que não? Vamos torturando, né? Agora rei F3, rei G4, rei H5. E vai ficar brincando aí, mais uns lances. Agora jogar G6. Quero jogar rei G5 e F6. Dá um cheque. Agora eu faço um bispo E7. Tô tomando em D6, tomando em E5. Rei G5 e F6 também tá chegando. Essa é F6, F7, F8, dama. Agora ele vai acabar tendo que abandonar. Fazer F6. 7 e F8, dama. Bom, partida interessante, vamos ver na revisão o que o computador achou dessa partida. Ele me deu aqui 93.5 de precisão, 83.9 para o meu adversário. Então a abertura Rui Lopes é uma das aberturas mais clássicas que existe no xadrez. Ele jogou aí essa variante Tigorin, que também tem centenas, milhares de partidas. Ele gosta de jogar B3 primeiro. Eu joguei esse cavalo G3 e depois B3, mas está de acordo
Segundo o Stockfish, é isso que ele teria jogado. E D5 tá bom também, fechando o centro. Ó, as decisões foram boas e no momento certo. Porque na Rui Lopes, a questão da Rui Lopes é fazer o lance no momento certo também, que tem várias sutilezas. Joguei bispo E3, cavalo H2, ele gosta de C4, ele tá sempre gostando ali do C4. Ele fala, não é o melhor lance, mas também não foi ruim. O torre F1 faz bastante sentido, F4 e agora F5. Então é o lance correto, segundo o Stockfish. Também aqui eu fiquei um pouco na dúvida, porque os dois lances são bons, tanto abrir quanto fechar, mas F5 é o melhor. Ah, olha só, aqui o lance era bispo D1, com a ideia de cavalo H5. Tem uma partida do Karpov que tem esse mesmo tema. Ele joga um bispo D1 e cavalo H5. Joguei cavalo G4 que ele não gosta, cai um pouquinho minha vantagem. Mas a posição é muito difícil de jogar de pretas. Aí veio torre A2. Beleza, também é o lance. Tema típico para abrir a coluna A com o controle dessa coluna. E aí depois ele abriu de um jeito que é muito ruim, até levar ali o B5 e perder material. Bom, partida interessante essa, né? Então o Rui Lopes é uma abertura muito legal para aprender sobre estratégia também. Se de repente você quer aprender sobre essa abertura, lá dentro do Chessflix também você encontra uma série de materiais para aprofundar o seu conhecimento nela, beleza? Gente, então vamos chegando ao final desse nosso episódio de hoje. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa aquele like aqui no vídeo, deixa nos comentários o que você tá achando aí dessa reta final do nosso speedrun. E a gente se vê no nosso próximo vídeo aqui do canal.